Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do AVA do Colégio Militar de Campo Grande. Pessoal, antes de começar essa videoaula, eu só queria dar algumas instruções para vocês com relação ao funcionamento do AVA. Tá tendo muitas dúvidas, tá? Estão chegando até a mim e eu gostaria muito de esclarecer, tá? Toda vez que você for fazer atividade do AVA, siga exatamente as orientações que estão ali no seu roteiro, tá? Então, normalmente, o que vai acontecer? Você vai assistir a videoaula, que eu irei disponibilizar para vocês. Você pode assistir a videoaula acompanhando os slides, tá? Então, assim, se você for assistir no YouTube, o link, você pode assistir ao mesmo tempo com o PowerPoint. Você pode abrir no celular o PowerPoint, acompanhando os slides, ok? E ao mesmo tempo que você acompanha os slides, você vai copiando no caderno, porque isso é aula, certo? Então, você vai ter que ter essa matéria no caderno para estudar depois, tudo bem? Então, assisti a videoaula, acompanhei, fui anotando tudo no caderno. Normalmente eu vou passar uma lista de exercícios também, tá? Se for para entregar essa lista de exercício, eu vou passar uma lista de 5 a 10 exercícios para que vocês me devolvam, certo? Tira foto, escaneia e manda aqui no arquivo. Se for uma lista de aprofundamento, eu vou deixar lá no Preveste essa lista, tá? Para que vocês possam realizar mais exercícios, 20, 30, 40 exercícios, como forma de aprofundamento. Mas eu não vou cobrar essa lista como tarefa, tá? Que eu sei que vocês têm muitos exercícios para realizar, beleza? Então esse é um ponto. E quando eu pedir também para que vocês mandem a cópia, uma foto da cópia do caderno, isso é para ver se vocês realmente estão estudando, para que este AVA, para que esta ensino à distância vale a pena, tá? Até porque para que a gente, quando nós retornemos aí para as atividades presenciais, eu não tenho que novamente dar essa aula, porque senão nós vamos ter perdido tempo. Tá? Então, basicamente, seriam esses passos. Assistir a videoaula, acompanhar com os slides, realizar os exercícios, mandar as fotos do caderno quando necessário. Se você tiver dúvida, deixe no fórum, existe um fórum para cada aula que vocês tiverem, vai existir um fórum ali dentro onde você vai deixar as dúvidas e eu vou te responder, tá? Normalmente eu estaria online em um chat no dia da aula de vocês, no caso, segunda-feira, hoje eu estarei online no chat nesse horário, tá? Combinado. E vou responder também um questionário, tem um questionário de revisão, tá? Esse questionário de revisão é simplesmente para você rever o conteúdo que você acabou de fazer na videoaula, ou rever daqui a alguns dias, que eu vou deixar aberto aí por 3 dias mais ou menos essa instrução, tá? Então, assim, cumpram o que está sendo pedido para que a gente possa ter uma forma de observar que vocês estão trabalhando, para que a gente possa ter uma devolutiva também, tá, que todos estão participando. Aqueles que não participarem, aqueles que não enviarem a tarefa pedida, os exercícios pedidos ou a cópia do caderno solicitado, infelizmente eles vão acabar ganhando FO negativo por não participação. Tá? Precisamos da colaboração de todos nesse momento. Tudo bem? Vamos lá. Então, realmente, agora vamos iniciar a nossa videoaula. Nossa videoaula de hoje é sobre grupos sanguíneos, tá? Eu sei que na semana passada muitos já tiveram essa aula de grupos sanguíneos, porém, alguns alunos de algumas salas não tiveram essa aula. Então, como a gente está alinhando todas as turmas, essa videoaula será sobre grupos sanguíneos. Aproveitem para revisar o que vocês viram na semana passada. Quem ainda não teve essa aula, aproveite para estudar e tirar as dúvidas, beleza? Vamos começar então? Bom, sobre grupos sanguíneos eu já até tinha adiantado algumas coisas na semana passada, tá? Eu tinha falado que o grupo sanguíneo, eles são gerados por alelos múltiplos, isão A, isão B e izinho, que existe uma relação de codominância entre os alelos isão A e isão B, então eles não têm a relação de dominância, é uma codominância, e ambos dominam o izinho, tá? Aqui nós temos uma relação de como esses antígenos eles se expõem na superfície da hemácia. São polissacarídeos, tá? Dá para ver aqui galactose, frutose, glicose, tá? Que vão desencadeando a diferença entre os grupos sanguíneos. Dá para ver que eles têm uma estrutura em comum, né? Ó, essa estrutura aqui, ó, FUC, GAL, acetil-GLUC, GAL e GLUC, tá comum em todos. Eu até dei um exemplo na aula passada, que essa estrutura é como se ela fosse um mastro que eleva a bandeira, tá? Então, por exemplo, se o cara é sangue A,
ele precisa mostrar que ele é sangue A. Então ele tem que ter um mastro para elevar a bandeira do sangue A. Mesma coisa para o sangue B, mesma coisa para o sangue AB. O sangue O, ele tem o mastro, mas ele não tem a bandeira, e por isso que ele não tem essa identificação, tá? Então veja só, aqui eu tenho o mastro que eleva o antígeno A, por isso ele é do sangue A. O mastro que eleva o antígeno B, por isso que ele é do sangue B. No sangue O eu tenho o mastro, mas eu não tenho a bandeira, então por isso que ele é chamado de sangue O, sangue zero, que ele não tem identificação. Por que eu estou falando disso? Caso esse mastro esteja ausente, tá? A pessoa pode ser chamada de falso O. Ela tem o gene para o A, ela tem o gene para o B, ou os dois juntos para formar o AB, mas ela não tem um antígeno que a gente chama de H, que é esse mastro que está desenhado ali. Então, nesse caso, não adianta ela ter o antígeno A, que é esse esse GAL-NAC, tá? Que aqui seria acetilgalactosamina, não adianta ele ter esse GAL-NAC se ele não tiver essa estrutura maior, tá? Então por isso é o falso O. Eu não vou aprofundar em falso O aqui, mas é importante que vocês saibam que ele existe. Ele se comporta como O, ele recebe transfusão sanguínea como O, ele doa como O, mas geneticamente ele é diferente. Ele pode ser A, pode ser B ou pode ser AB. Tá? Então, nesses casos, um indivíduo O poderia gerar uma criança AB, por exemplo. Aqui quando a gente fala do O verdadeiro, isso não é possível. Tá? No caso do falso O, isso é possível. Mas eu não vou aprofundar nessa parte. Tá bom? Então, ó, aqui nós temos o antígeno tipo sanguíneo A com antígeno A, isão A, izinho. Tipo sanguíneo B com antígeno B. Tipo sanguíneo AB, onde eu tenho os dois antígenos, e o tipo sanguíneo O, onde eu não tenho o antígeno aqui, tá? Aqui é a relação da porcentagem de indivíduos dos tipos sanguíneos de acordo com os países. No Brasil nós temos predominância do sangue O e do sangue A, tá? Em outros países nós temos essa divergência aqui. Então, em Inglaterra, O e A também, semelhante à nossa, só que A tem um pouco mais. Veja os indianos, O e B, o B está até maior do que o O, então entre indianos o sangue B é mais comum, tá? Os aborígenes australianos, a gente tem O, A e B, não tem sangue AB nesse caso, certo? Então existe ali uma ausência, né, do sangue AB, que é uma característica rara de acontecer. Nativos americanos, os indígenas originais, ali antes da chegada dos portugueses, né, eles tinham O e A. Então veja que nós não temos o alelo B aqui, o isão B. Muito provável que os portugueses, os europeus, trouxeram esse isão B, tá? E a partir daí ele acabou se tornando parte da nossa genética, tá? Aqui nós temos aquela tabela que foi feita semana passada em sala, mas não custa nada que vocês revisem isso, tá? Essa tabela é excelente para ser compilada no caderno, então aproveita a oportunidade. Alelos isão A, fenótipo A. Os genótipos daquela pessoa que é sangue A. Isão A, isão A, izinho. Ok? Nas hemácias, os aglutinogênios ou antígenos apenas do tipo A. No plasma, as aglutininas ou anticorpos, chamado de anti-B. Ok? O isão B gera o fenótipo B. Os genótipos podem ser homozigotos, isão B, ou heterozigoto, isão B, izinho, certo? Aglutinogênios presente nas hemácias, o B, e a aglutinina presente no plasma, o anti-A, tá? A pessoa que é do tipo AB, ela tem isão A e isão B como genótipo. Nas hemácias tem o aglutinogênio A, o antígeno A e o antígeno B, e no plasma não tem anticorpos, por isso que o AB é o receptor universal. O sangue O, o seu genótipo é izinho, tá? Ele não tem característica nas hemácias, ou seja, antígenos, aglutinogênios ele não possui, e no plasma ele tem os dois tipos de anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B. Por isso que o O é o doador universal, porque ele não é identificado por outros tipos sanguíneos e ele não é rejeitado, porém ele não pode receber sangue de outro além do O, porque ele tem tanto anti-A e anti-B, então haveria uma rejeição nesse caso, tá? Sempre para a gente começar a estudar grupos sanguíneos e resolver um exercício, é necessário que a gente, ou é necessário não, é importante, é uma dica que a gente comece pelo O ou pelo AB.
Por quê? O A e o B, eles têm sempre duas opções. Homozigoto, isão A, ou isão B, e heterozigoto, isão A, izinho, isão B, izinho. O O só tem uma opção, que é o izinho, izinho. O AB só tem uma opção, que é o isão A e isão B. Então, sempre para começar um exercício de grupos sanguíneos, comecem, identifiquem o O, identifiquem o AB, que vai ficar tudo mais fácil para vocês realizarem o exercício, tá? Aqui é a tabela de transfusão de sangue, quem doa e quem recebe. Então, o sangue A recebe dele mesmo e do doador universal. O sangue A doa para ele mesmo e por receptor universal. Então fica fácil lembrar disso aqui, tá? O sangue B recebe dele mesmo e do doador universal, doa para ele mesmo por receptor universal. O sangue AB recebe de todos e doa só para ele mesmo. Eu brinco que o sangue AB é o sangue egoísta, porque ele recebe de todos e só doa para ele mesmo, tá? Enquanto que o sangue O é o sangue altruísta, ou seja, ele só recebe dele mesmo, só o próprio O o ajuda. Em compensação, ele ajuda a todos, tá? Esse esqueminha também para se fazer no caderno é muito interessante. Você coloca o sangue A à esquerda, o sangue B à direita, em cima o sangue O, embaixo o sangue AB. Copia cada um doando e recebendo dele mesmo, tá? Lembre-se que o sangue AB é o receptor universal e o sangue O é o doador universal. Então, nesse caso, ficaria desse jeito a nossa tabelinha de transfusão. Lembrando, gente, que essa transfusão é até 500 ml. 500 ml. Para uma transfusão de 500 ml, o que eu vou considerar? Duas coisas. Eu vou considerar os anticorpos de quem está recebendo, porque eles estão em maior volume, e são esses anticorpos que podem rejeitar o sangue que está chegando. E eu vou considerar as hemácias de quem está chegando, porque se houver incompatibilidade, eles acabarão sendo rejeitados, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um indivíduo que é de sangue A, se ele tiver o sangue A, ele vai ter o anti-B nas suas hemácias. Então, esse anti-B é o que eu vou considerar, tá? Se o indivíduo A está recebendo sangue de uma pessoa O não tem identidade nas hemácias. Então, o anti-B do A não vai reagir com o O, porque ele não tem identidade, certo? Agora, se essa pessoa A recebesse sangue de uma pessoa B, o anti-B do A, que é o receptor, vai reagir com as hemácias B do doador. Então, não daria certo. Essa transfusão seria um problema. Haveria formação de coágulos, poderia entupir artérias, levar a um AVC, levar a um infarto. Por isso que essa doação não é recomendada, tá? Por que o AB é o receptor universal? Porque AB não tem anticorpos. Não tendo anticorpos, ele não rejeita ninguém. Pode entrar A, pode entrar B, pode entrar O, que ele não vai ser, tá? Ele não vai sofrer, não vai promover rejeição. Por que o O é o doador universal? Como ele não tem identidade, qualquer corpo que ele entrar, ele não vai ser rejeitado, independente do anticorpo presente, tá, no receptor. Agora, importante, acima de 500 ml, nós deveremos considerar os anticorpos de todos, aqueles que entram e aqueles que recebem e aqueles que estão doando. Numa situação acima de 500 ml, o sangue O não pode doar para o sangue A. Por quê? Apesar do sangue A ter anti-B e não reagir com o O, lembra que o O tem os dois anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, acima de 500 ml, o anticorpo do doador, daquele sangue que está chegando, pode sim atacar o sangue de quem está recebendo. E aí seria um problema. Até 500 ml vale aquela tabelinha de transfusão. Vale essa tabelinha aqui de transfusão. Acima de 500 ml, cada um doa e recebe dele mesmo, tá? Não se esqueça disso. Beleza? Continuando. Essa parte aqui pintou uma confusão, tá? O pessoal sempre tem dúvida nisso. É uma tipagem sanguínea simples, realizada geralmente em escolas, feira de ciência, que é para você saber qual sangue você é. Então, o sangue da pessoa que eu vou analisar, ele é colocado nessas lâminas de vidro, semelhante àquelas lâminas de laboratório, tá? E eu vou pingar neste sangue o anti-A e o anti-B. Veja, eu vou pingar o anti-A e o anti-B. Eu não estou dizendo que aquele sangue tem anti-A e anti-B, tá? Então, isso é uma informação importante, beleza? Ó, se eu pinguei o anti-A e o anti-A não reagiu
Isso aqui é não aglutinar, tá? É igual essa imagem aqui, ó, não aglutina e aglutina. Isso aqui aglutina, isso aqui não aglutina, ok? Então, se eu pinguei o anti-A e o sangue não reagiu, quer dizer que o anti-A não encontrou a característica A. Se eu pinguei o anti-B e o sangue não reagiu, não aglutinou, quer dizer que o anti-B também não encontrou a característica B. Portanto, se não tem A e não tem B, o sangue é O. Agora vejam, nesse de baixo eu pinguei o anti-A e houve aglutinação, ficou desse jeito, quer dizer que o anti-A encontrou a característica A. E ao mesmo tempo eu pinguei o anti-B e não houve aglutinação, quer dizer que não houve a presença da característica B. Portanto, esse sangue é só do tipo A. E assim vai. Aqui eu não encontrei a característica A, eu encontrei a característica B, ou seja, sangue do tipo B. Aqui houve reação nos dois casos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Quer dizer que a característica A está presente, quer dizer que a característica B também está presente. Então é um sangue do tipo AB. Tudo bem? Então tomem cuidado com esse tipo de questão, que cai bastante e os alunos acabam se confundindo. Quando eu pingo o anti-A e encontro A, o aluno acha que é o sangue que tem anti-A, que no caso seria B. Então essa confusão é muito grande. Não se deixem enganar por isso, tá? Bora para o próximo. E aí nós chegamos à determinação do fator RH. O fator RH é um fator que é analisado em conjunto com o fator ABO, tá? Só que o fator ABO, ele é determinado por um gene, que é o gene I, podendo ser isão A, isão B, izinho. O fator RH é determinado por outro gene, que é o gene R, podendo ser Rzão, Rzão, caso positivo, Rzão, Rzinho, ou Rzinho, Rzinho, caso negativo, tá? O que vem a ser esse fator RH? O fator RH é uma proteína que foi encontrada no sangue desse macaco aqui, esse macaco rhesus. O sangue do macaco foi injetado nesse coelho, o sangue do coelho posteriormente foi retirado, anticorpos foram extraídos, anticorpos que o coelho produziu contra o sangue desse macaco, tá? E nesse caso, o que aconteceu? Quando foi pingado o sangue do macaco, o anticorpo do coelho, no ser humano, houve uma reação positiva, mostrando que o homem também tem esse fator RH presente no macaco, tá? Então, nesse caso, a partir dessa experiência, ficou evidenciado que o homem 85% da população tem o mesmo fator que tem no macaco, então eles são chamados de RH positivo, enquanto que 15% da espécie humana não tem o mesmo fator encontrado no macaco, sendo assim chamados de RH negativo, tá? O cara que for RH positivo, ele é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E o cara que for RH negativo, ele é recessivo e ele é Rzinho, Rzinho. Veja que nós vamos começar a trabalhar agora com duas características. O fator ABO, que é AB e O, que pode ser codominante entre A e B e dominante entre isão A, Izinho e isão B, Izinho, certo? E ao mesmo tempo o fator RH, que tem uma dominância clara entre o positivo e o negativo. Mas vocês vão entender melhor isso aí quando a gente for fazer exercício, tá? E eu volto no próximo vídeo falando de eritroblastose fetal e realizando exercício. Tudo bem, gente? Então tá, espero que vocês tenham gostado. Continuem aí, passem para o próximo vídeo aqui, tá? Pra gente finalizar o estudo dessa aula, tá bom? Valeu!